Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de hidráulica aplicada à metalurgia e eu vou dar a segunda parte da aula de bombeamento de polpas, tá? Essa parte é referente à última parcial aí da disciplina de hidráulica aplicada à metalurgia, então ela vai compor a nossa segunda nota do semestre, tá bom? Então vamos para essa aula, essa é a área mais simples de todas, inclusive mais simples que a anterior, então eu espero que vocês aproveitem essa área aí para recuperar alguma eventual nota que vocês tiveram mais baixa, tá bom? Então vamos dar início à aula. Começando pelo sumário, hoje a gente vai estudar um pouco mais das polpas, tá? E da maneira como ela flui no interior dos minerodutos, né? Então a gente vai estudar hoje o comportamento das polpas, os tipos de fluxo das polpas, a perda de carga em relação à velocidade dos fluidos e a velocidade de transporte, tá bom? São todas coisas referentes que têm uma conotação de estudar como a polpa se comporta dentro de uma tubulação, tá? Na parte anterior a gente estudou mais a tubulação em si, né, as instalações, mas nessa aqui, nessa continuação a gente vai estudar um pouco mais a polpa, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então eu vou falar um pouquinho de comportamento de polpas, tá? As polpas, elas quando são bombeadas, elas apresentam um comportamento bastante diferente dos líquidos, né? Então os líquidos, eles permitem nós utilizarmos uma variedade, uma faixa bastante ampla de velocidades e a natureza do escoamento, que normalmente ou é laminar ou turbulenta, tá? Ela pode ser caracterizada a partir do conhecimento das propriedades físicas do líquido, tá? E das condições da tubulação. Então, a partir disso aí, tu consegue ter um bom grupo de parâmetros que vai nos dar um vasto conhecimento de como ocorre o escoamento dos líquidos, tá? E uma forma que vai nos possibilitar, por exemplo, a gente obter velocidades do líquido dentro da tubulação bastante ampla, a variedade de velocidades, desde velocidades lentas até velocidades mais rápidas, tá? Já no caso das polpas, além das propriedades físicas do líquido, a gente precisa considerar a interação entre o sólido presente na polpa e o líquido, tá? Então a interação de um com o outro vai resultar em uma gama de outras propriedades que não são tão simples como no caso dos líquidos comuns, tá? Então isso vai acarretar uma faixa de comportamento particular, a gente vai discutir um pouco os diferentes comportamentos de cada polpa, né? Tendo limitações na velocidade e nos parâmetros reológicos, tá? E de escoamento dessas polpas. Além disso, ainda tem que se considerar o desgaste abrasivo resultante da polpa se movimentando dentro da tubulação, tá? Que é uma coisa que já não é tão considerada no caso específico no caso específico dos líquidos, tá? Então os líquidos eles têm uma facilidade maior de fluir, eles são mais fáceis de predizer, então a gente abre uma gama de problemas extras aqui no caso específico quando a gente está tratando do comportamento das polpas, tá bom? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre os comportamentos particulares de cada tipo de polpa ali e das velocidades e tal, os comportamentos possíveis nos próximos slides, tá bom? Então vamos adiante. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco dos diferentes tipos de fluxo de polpa, tá? Então, primeiro só um apontamento aqui, tá? Uma polpa é um sólido com um líquido, né? Então, um sólido, quando ele está em suspensão no líquido, ele tende, se em repouso, o que vai acontecer é que o sólido vai sedimentar, né? Independente, vocês podem pegar, por exemplo, um exemplo claro que vocês vivem na vida real, quando vocês fazem um Nescau, por exemplo, você constitui ali uma polpa, né, do sólido, que é o chocolate em pó, com o líquido, que é o leite, que é praticamente água, né? E aí quando vocês misturam ali o Nescau com o leite, e por alguns momentos, até você terminar de tomar o Nescau, né, você tem ali uma polpa homogênea, né? Só que se você deixar 5, 10 minutos, você vai ver que já vai haver uma sedimentação, tá? Usualmente, quanto maior o tamanho do grão, porque o grão do Nescau ele é bem fino, né? Quanto maior o tamanho do grão, mais ele vai tender a sedimentar, né? Depois do tempo. Então a gente sempre precisa de uma turbulência, tá? Um fluxo turbulento, para que haja uma manutenção da suspensão
sólido líquido, para que o líquido não sedimente e não vá se depositar no fundo. Afinal, para que vocês lembrem, o objetivo aqui é transportar a polpa. Então, o que tem de importante na polpa é o sólido, que é o minério que te interessa, né? Então, assim, só um exemplo aqui, as suspensões coloidais, que são de materiais muito, mas muito finos mesmo, elas podem se manter indefinidamente em suspensão estável. As misturas sólidos líquidos usuais no tratamento de minérios tendem a se sedimentarem quando em repouso, que é isso que eu falei para vocês. Por isso o transporte é necessário sempre um pouco de turbulência, né? Por isso, para o transporte é necessário sempre um pouco de turbulência, tá? Um fluxo homogêneo, as partículas sólidas se distribuem de maneira homogênea ao longo da tubulação. Então, os sólidos se distribuem por igual, entendeu? Em todos os lugares tu tem a mesma quantidade de sólido. As partículas são de baixa densidade pequena. Então, normalmente tu consegue atingir isso com partículas finas e de baixa densidade, tá? Pode-se trabalhar com uma porcentagem de sólido maior que 50% em peso e baixas velocidades, reduzindo o consumo de energia. Então, isso aqui normalmente é para transportar minerais muito finos, como minerais argilosos, especialmente. Isso funciona, eles vão ter o fluxo homogêneo, tu vai conseguir sustentar um percentual de sólidos bastante elevado sem ter sedimentação e obstrução do tubo, tá? Eventual obstrução do tubo. Tá? Já o fluxo heterogêneo, a concentração das partículas sólidas varia ao longo da seção do tubo. Normalmente é maior para o fundo e decresce em direção ao topo. Embora todas as partículas estejam em suspensão, às vezes as partículas mais pesadas descem ao fundo e se movem rolando ou aos saltos. Ocorrem em sólidos grosseiros ou em sólidos de alta densidade, caso típico do minério de ferro. Então, o que acontece? Eventualmente, quando eu tenho um fluxo heterogêneo, o que acontece? Eu consigo as partículas mais leves, eu consigo fazer com que elas se espalhem homogeneamente. Partículas mais pesadas, elas vão tender, pela força gravitacional, a ficar no fundo do tubo. Então, se depositar no fundo do tubo e serem arrastadas, elas fazem um caminho rolando pelo fundo do tubo, tá? Ao invés de serem mantidas em suspensão como se fosse um líquido, como se comportasse como um líquido o material todo. Não é o que acontece, tá? E isso acontece principalmente quando a gente tem presença de materiais grosseiros ou materiais de alta densidade, tá? Um caso típico ali que eu apontei é o minério de ferro, que é bastante transportado via mineroduto e eventualmente pode apresentar esse tipo de comportamento, né? Aí a gente tem também o fluxo com leito móvel. Parte do sólido se deposita no fundo da tubulação, mas continua em movimento, criando um leito móvel que acompanha o fluxo. Parte das partículas pode se mover por rolamento ou salto, tá? Então é quando a gente tem uma deposição no fundo do tubo, né? E essa deposição, embora esse depósito, essa quantidade maior de partículas sólidas no fundo exista, elas continuam em movimento. Não significa que elas ficaram estacionadas ali no fundo e não estão se movimentando. Elas se movimentam por rolamento ou salto, né? Então, essa é a maneira que ocorre o fluxo em leito móvel. Já tem o fluxo com leito fixo, onde os sólidos depositam no fundo da tubulação e deixam de se movimentar. Tá? Conforme aumenta a sua quantidade, a seção útil diminui progressivamente até o entupimento da linha. Então, isso é o que a gente mais tenta evitar, que é quando o fundo do tubo acaba sendo obstruído, acaba tendo um leito ali que não se move, embora não tem mais movimento, ele está estático ali, e aí conforme vai acumulando esse material estático no leito, ele vai diminuindo, vai aumentando, tem o tubo aqui, né? Então vai aumentando o volume de material que sedimenta ali e não entra em movimento até obstruir completamente a linha, e aí vai ocorrer o entupimento da linha e aí vai ter que causar alguém vai ter que ali desentupir mecanicamente, porque já não será mais possível fazer com que o material flua por aquele tubo. Então, esses são os diversos tipos de fluxo. Eu vou mostrar uma figura ali de como são esses fluxos, tá? Uma figura esquemática ali, mais ou menos mostrando isso que eu estou afirmando, tá? E aí depois a gente vai seguir adiante, tá?